Olá pessoal, na aula de hoje vamos mexer com Machine Learning utilizando uma ferramenta do Azure, né? Então é uma ferramenta que nós já temos. E o legal é que essa ferramenta ela pode ser acessada pela internet. O site é o studio.azureml.net. Após você acessar o site, ele vai pedir para você se logar. Então você se loga com a sua conta da Microsoft, né? Com o e-mail do Hotmail, Outlook. E aí, nós temos aqui a opção do My Experiments. Vou dar um clique. Aí ele vai carregar. Aqui, o legal é que nós podemos utilizar esse recurso sem pagar absolutamente nada, tá? Tem a opção que, se você quiser, você pode estar pagando esse recurso, essa ferramenta do Azure, que funciona de modo online. Tá? Então, tem alguns planos mensais que você pode estar adquirindo. E tem a parte gratuita que você pode usar durante um período de 8 horas de forma gratuita. O lado ruim é que os seus experimentos ele não vai ficar salvo aqui, tá? Então aqui nós temos a parte de experimentos. Embaixo aqui nós temos o botão de New. Então eu vou pegar um novo experimento. E aqui ele tem alguns modelos de experimentos que nós podemos estar utilizando, tá? No caso, nós vamos criar um experimento a partir do zero. Então, vamos pegar um experimento em branco, clicando nesse primeiro botão aqui, ó. Vou dar um clique. Aqui, ele já tem pra gente como que é o desenho que nós podemos utilizar, tá? Então, aqui do lado esquerdo, nós temos várias opções, certo? Temos o Save Datasets, que são os nossos datasets, as nossas bases que foram salvas. No caso, nós vamos utilizar, eu vou utilizar nessa aula aqui de hoje, um dataset de exemplo, né, que são os samples. Então, nós temos aqui alguns datasets que nós já podemos utilizar. O legal é que nós não precisamos ter nenhum dataset, né, para poder subir. Eu posso utilizar o que já o site me oferece. Se quiser aqui, você consegue deslizar para ter mais espaço de visualização, tá? Mas aí fica a critério. Eu vou pegar esse terceiro dataset aqui. É um dataset que tem preços de carros, né? Então nós vamos fazer uma previsão, né? Uma previsão do preço do carro, quanto que ele poderia ser vendido. Então eu vou pegar esse dataset e vou arrastar para cá. A partir do momento que eu arrastei, ele está aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou verificar as informações desse dataset. Quando eu clico com o botão direito, ele dá a opção de dataset Visualize. Vou dar um clique. Ele vai carregar e aqui temos as informações, ó. Então são as informações do nosso dataset. Esse dataset ele vai ter 205 linhas e 26 colunas. Se repararmos aqui, a coluna Normalize Losses, ela tem vários dados faltantes. Então o que é muito importante? Quando você vai fazer uma previsão, quando você vai mexer com Machine Learning, né, com análise de dados de modo geral, você tem que fazer uma análise de como que está a sua base de dados, como que está o seu dataset. Então, o mais importante é você olhar o seu dataset para aí sim você analisar quais colunas que você pode estar utilizando. Então, eu sei que essa coluna, Normalize Losses, tem vários dados faltantes. Já que tem dados faltantes, fica difícil fazer uma previsão usando essa coluna. Então, é uma coluna que eu sei que eu não preciso utilizar. Repare que as demais colunas ó, estão bem preenchidas, tá? Então, essa coluna é uma coluna que eu não preciso utilizar. Então, vou fechar aqui. Agora aqui, eu vou estar utilizando, né, nós temos várias opções, Data Transformation, tá? Nesse Data Transformation, nós temos o Manipulation, que é a manipulação do nosso dataset, tá? Dentro desse Manipulation, nós temos vários itens, né? E aí nós temos esses daqui, ó, Select Columns in Dataset. Vou arrastar para cá, ó. Repare que essa ferramenta do Azure é bem legal que é por arrastar. Então você clica, segura e arrasta e você faz a interligação. Eu tenho que interligar o dataset com essa informação. Então eu vou puxar, ó, puxo para cá, ele interligou. Aí eu vou aqui do lado direito, Launching Column Selector, dou um clique, ele vai carregar. E aqui eu posso selecionar as colunas, né? Então eu posso clicar na coluna e envio a coluna.
e posso voltar a coluna também. Então, posso selecionar algumas colunas. No caso, nós não vamos utilizar somente a coluna Normalize Losses. Então, vou utilizar todas, menos essa daqui, porque é a coluna que tem dados faltantes. Aqui eu posso pegar o With Columns, que é com regras. Aqui, No Columns, então eu poderia incluir uma coluna. E quando eu coloco All Columns, que são todas as colunas, eu posso excluir uma coluna. Então, ele vai selecionar todas, menos as colunas que eu indicar aqui, ó. Então, eu vou clicar, Normalize Losses. Vou selecionar. Então, ele vai selecionar todas, menos essa daqui. E vou ticar aqui, ó. Pronto. Se eu quiser dar Run aqui embaixo, ele vai processar essa alteração que eu fiz, ele vai executar. Então, as modificações que eu realizo, eu tenho que dar o Run para poder executar. Repare que ele deu aqui em cima o Finish Running. Então, ele terminou já de rodar. Botão direito aqui no Select Columns in Dataset. Vou dar aqui um Results Dataset. Visualize. Agora, repare que a segunda coluna, né, que era o Normalize Losses, já não tem mais, porque eu tirei essa coluna, eu excluí essa coluna. Então, tanto é que nós tínhamos antigamente 26 columns, temos agora apenas 25. Vou fechar aqui e vou continuar. Agora eu vou estar utilizando essa opção aqui, ó, Clean Missing Data. Essa opção do Clean Missing Data, o que seria isso daqui? Eu vou tirar os dados faltantes. Então, vou ligar aqui, vou conectar. Por quê? Porque às vezes eu posso ter alguma linha que está faltando dados, né? Então, como que eu faço isso daqui? Eu vou selecionar aqui. Aí aqui eu tenho várias opções, tá? Remove Entire Row. Ele vai remover as linhas, né? Então, quando tiver um dado faltante, eu vou remover aquela linha. Isso é uma questão que você tem que analisar a sua base de dados, todo o seu conjunto, para ver se tem dado faltante ou não, e a quantidade de dado faltante ou não. Porque se você tiver uma grande quantidade de dados faltantes, ele vai excluir várias linhas. Então, para você fazer uma análise, fica difícil. Então, é muito importante que você conheça a sua base para saber o que você pode excluir, o que você não pode excluir. Se você excluir várias linhas, se tem como você fazer análise. Então, é importante que você conheça a sua base. Vou selecionar essa opção, então. Se eu dar o Running, ele vai rodar nessas modificações, né? Finish Running. Então, os dados faltantes, ó, botão direito. Aqui nós temos o Clean Dataset. Visualize. Tínhamos 205 linhas, agora tem 193 linhas. Então, 12 linhas ele tirou, porque 12 linhas tinham dados faltantes. É relativamente pequeno, né? Nós tínhamos mais de 200 linhas, ele tirou somente 12. Vou fechar aqui. Agora aqui, eu vou selecionar de novo o Select Columns in Dataset. E vou ligar aqui, ó. Por quê? Eu puxei a base, eu tirei a coluna que tinha dados faltantes, vários dados faltantes nessa coluna, tirei as linhas que tinham alguns dados faltantes, e agora aqui eu estou selecionando quais colunas que vão fazer parte do meu modelo. Então, quais colunas que vão fazer parte do meu modelo preditivo, né? Que ele vai prever esses valores, tá? Aí aqui eu vou selecionar algumas colunas. Isso daqui é uma questão de você ir testando, tá? Não tem uma regra de quais colunas você vai selecionar. Eu vou mostrar aqui, a gente vai fazer alguns testes. Ele tem que ter um coeficiente o mais próximo de 1.0, que é equivalente a 100%. Quanto maior o coeficiente, que é o que nós chamamos também de acurácia, né? Então, quanto maior o coeficiente, mais assertivo é o seu modelo preditivo. Então, vou colocar aqui algumas informações, né? Full type, colocar aqui o make, o número de portas, aqui essas opções, número de cilindros,
Deixa eu ver o que mais. Tipo de ignição. Fit. E o preço. Vou selecionar aqui essas 10 colunas. Isso daqui a gente pode mudar depois, tá? Então é uma questão de fazer no testes. Vou fechar aqui, né? Dar um ticar. E aqui são as colunas que eu selecionei. Feito isso, aqui em cima eu posso também procurar. Vou procurar pelo Split Data. Tá? O que seria esse Split Data? Eu tenho a minha coluna, a minha base de dados, né? Que eu vou selecionar algumas colunas. Essa minha base, eu tenho que dividir ela, que vai ser uma parte para treino e uma outra parte para o teste, tá? Então eu vou puxar aqui. Por padrão ele coloca 50-50, tá? Então eu vou dividir, vai ser 75% e 25%, tá? Então 75 para treino e 25 para teste, tá? Isso é uma questão que você pode definir, você pode definir 80-20, né? O ideal é que a gente deixe a maior parte para o treino, para ele poder treinar bem o nosso modelo, e a menor parte para o teste, tá? Muito bem, feito isso, eu estou usando a opção do Train Mode, tá? Aqui, cadê? Aqui, ó. A opção do Train Mode, tá? Se quiser procurar nas opções dá, só que eu digito que é mais fácil, né? Mais prático. Então, eu vou puxar uma parte da minha base de dados para o treino. Ah, não conectou, agora foi. Então, uma parte da minha base, os 75%, ele vai vir para o treino. Aí eu tenho que definir aqui qual que vai ser o tipo de treino, né? Então, nós vamos usar a regressão linear, tá? Então, aqui o Linear Regression, vou puxar ele para cá, que é o que nós vamos estar utilizando. Vou ligar, então, a regressão linear para o treino. Muito bem. Agora, eu tenho que indicar os outros, a outra saída da minha divisão, né? A outra saída da minha divisão, eu vou usar um item chamado Score Model. O que seria esse Score Model? O modelo de score dele, tá? Que é o que no caso vai ser aí, digamos, a pontuação. Eu vou puxar o restante para cá, a minha divisão do meu split data para o score model, e do meu train model eu vou puxar também para o score model, tá? Por quê? Com base no meu treino e com base nos outros 25%, esse score model vai fazer uma comparação, tá? E vou pegar também o Evaluate Model. O Evaluate Model seria o meu score em si, né? O que vai dar a minha acurácia, o que vai dar o meu coeficiente, que é onde eu vou analisar se o meu modelo foi bem desenvolvido ou não. Lembrando que quanto mais próximo do ponto zero, melhor o meu modelo. Então vou puxar para cá. Bom, nós temos então aqui o nosso modelo, né? Depois de colocar o Evaluate Model. Se a gente tenta rodar, repare que aqui ele dá um sinal de erro. O que ele pede? Ele pede um valor requerido. O que seria esse valor requerido? Então é importante que toda vez que tiver ticado em verde está certo, quando tiver com exclamação em vermelho está errado. Está faltando alguma informação, né? No caso aqui, nós vamos treinar o nosso modelo. Então vou selecionar ele aqui. Launching Column Selector. Qual coluna que nós vamos utilizar para treinar esse modelo? O nosso modelo, ele vai ser treinado pelo valor, pelo price, tá? Então eu vou selecionar o price e vou ticar. Agora está certo. Vou dar o one, ele vai processar, vai executar. Ele demora um pouquinho, tá? Então é rapidinho, menos de um minuto, em torno de uns 40 mais ou menos segundos, tá? Isso vai depender do tamanho da sua base, a quantidade de informações e assim por diante. Então aqui ele está rodando, tá? Então o que é importante? Você ter a base de dados, você fazer a seleção de quais colunas que vão ficar na sua base, o que você vai tirar, você fazer uma limpeza dos dados ausentes, depois você faz o processo de
seleção das colunas que vão ser utilizadas para o modelo. Você divide a sua coluna, ou divide o seu dataset, né? Vai para o treino. Do treino você escolhe qual é o modelo que você vai estar utilizando. No caso aqui eu peguei a regressão linear. O Score Model, botão direito, ó, Score Model, ou Score Dataset, Visualize. Nesse Score Model, o que ele vai retornar? Lá na última coluna, o Score Labels seria a previsão, né? Então esse carro foi vendido por 11 mil. A previsão dele era 9.400. Esse aqui 6.600, era 6.800. Aqui é 6.200, 7.700. Então price é a coluna de valor que já tem na base de dados. O Score Labels é a previsão que ele fez de quanto que poderia ser vendido esse carro. Então ele fez a previsão. Fechar aqui. E aqui no Evaluate Model, botão direito, Evaluation Results, Visualize. Aqui, ó, a acurácia deu 84%, né, que é o coeficiente, 84, né, 0,84, que é equivalente a 84%. Quanto maior esse valor, quanto mais próximo de 1, que é equivalente a 100%, melhor o seu modelo. Como que a gente consegue melhorar esse resultado aqui? Vou fechar. Aqui, nesse segundo Select Columns in Dataset, que são as colunas que vamos utilizar para o nosso modelo, né? Launching Column, Selector, e eu posso selecionar outras colunas. Então, isso daqui não tem as colunas corretas, é uma questão de teste. Vou colocar mais algumas informações. Então, aqui estou acrescentando algumas colunas. Vou ticar e vou rodar de novo. One. Espero ele rodar. Depois que ele rodar, aí eu vou verificar de novo o meu Evaluate Model, né, para saber o quanto de acurácia que ele conseguiu chegar. Né? Então é uma questão que nesse item do coeficiente é uma questão de teste. Tá? Então você tem que colocar o valor, aí você vai criar um modelo, muda o valor, coloca outras variáveis, treina o modelo de novo, verifica o valor que deu e assim por diante. Importante que você, de um modelo para o outro, você sempre anote quais as colunas que você utilizou como referência, tá? Botão direito, Evaluation Results, Visualize. Repare que agora ele já foi para 87%, né? 0,87. Antes estava 0,84, agora está 87. Então ele já teve um desempenho melhor. Então é uma questão de você ir selecionando as colunas para chegar no resultado melhor em relação ao seu modelo. Espero que tenham gostado dessa aula de Machine Learning com Azure. Ele facilita bastante, ele ajuda a criar modelos preditivos de um jeito bem rápido e bem prático. Até mais, pessoal!